o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, nosso programa Bom Dia América. Hoje, dia 18 de julho de 2022. O ano tá passando, hein? E saiba que nesse novo semestre Deus vai fazer coisas novas e maiores na sua vida. Deixa eu dar um pulinho em Tampa, falar com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, bom dia! Bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Nós damos graças a Deus por mais esse dia. Como é que foi o final de semana, pastor Alexandre? Uma bênção, pastor Rodrigo. O fogo de Deus desceu na vida de todo o povo. Que bênção! Nos preparando para hoje, segunda-feira, é dia de nação, dia de buscarmos a direção e o poder de Deus. Deixa eu falar com ela, mãe do Benjamin. Bom dia, Brenda! Bom dia, pastor Rodrigo, bom dia, pastor Alexandre e bom dia, ouvinte. Começamos mais uma semana de fé na sua companhia e daqui a pouco teremos o momento da determinação. Mande o seu nome ou pedido de oração para o número 407-580-9720 e veja Deus agindo em seu favor. Daqui a pouquinho vamos determinar que a sua semana seja uma benção. Daqui a pouquinho também teremos a receita da vovó, a previsão do tempo, a dica do dia, testemunhos de fé e com certeza uma palavra que vai te ajudar muito. Começar o dia com Deus, começar o dia com Ele é colocar Ele na frente. E quando Deus vai na frente, até o que era para dar errado vai dar certo. Bom dia, América! Bom dia! Bendirei ao
meu protetor, minha força, minha vida és, e eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador, já não estou mais só. Minha força, minha vida és, e eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador, já não estou mais só. Ajudador, já não estou mais só. Ajudador, já não estou mais só. Quando a geladeira e o armário vazio, são muitas pessoas que vivem com a fome, um prato de comida. Na maioria das vezes a gente não tinha o que comer, porque eu fui me aprofundando no crime ao ponto que eu fui preso. Meu nome é Edmar Damascena, tenho 46 anos, né? Hoje eu sou empresário, né? Tenho trabalho com ramo de lojas, né? Mas nem sempre foi assim, né? Porque eu venho de uma família pobre, né? Uma família onde eu fui criado por uma mãe solteira, e por esse motivo a maior parte da minha vida, desde a minha infância, desde o meu nascimento, foi morando de favor. Geralmente a gente tinha roupa de doação, dificilmente a gente comprava alguma coisa nas lojas nova, e na maioria das vezes a gente não tinha o que comer, ou o pouco que ela ganhava comprava aquilo que a gente podia usar, com roupa, sapato, tênis, ao ponto que aos 9 anos de idade eu saía para a rua para poder catar reciclagem, para poder vender, né? Fazia vários serviços que às vezes as crianças faziam para poder ter alguma coisa para ajudar em casa, né? Eu passei ali a viver o dia a dia ali da favela, e a gente estava mais próximo do crime do que próximo de se formar, de uma profissão, de estudar. A realidade era essa. Então eu acabei me enveredando pelo crime, né? Eu peguei o atalho, achando que esse atalho seria a solução do meu problema. Eu comecei a roubar, né? E tudo isso para tentar vencer aquela pobreza. Não porque eu era um criminoso, um maldoso, ou eu queria ser um ordinário. Na verdade não era essa, era tentando um subterfúgio para poder ter dinheiro, para poder viver uma vida que eu queria viver, porém eu não consegui através de trabalho ou através da herança familiar, porque não existia essa herança, né? Completei 21 anos na cadeia, porque eu fui me aprofundando no crime ao ponto que eu fui preso, né? Mas após essa prisão, quem me apresentou a palavra de Deus, me fez entender quem era Deus de verdade, foi o trabalho da Igreja Universal dentro dos presídios. Eu saí com um pensamento mudado, transformado, mas eu ainda saí a mesma pessoa, com dificuldades econômicas. Eu não tinha uma escolaridade, eu não tinha uma profissão, não tinha nenhum tipo de formação. Na Igreja Universal, assim que eu saí e passei a assistir, participar das reuniões, dos cultos, e comecei a aprender o que era ser um dizimista, aí eu entendi que eu poderia vencer aquela situação difícil que eu estava. Então ali eu mudei, vamos dizer assim, a história quando eu aceitei esse pacto de ser dizimista com Deus. Através do dízimo, da fidelidade no dízimo, as portas começaram a se abrir, né? Eu consegui um emprego, né? Esse emprego foi o primeiro praticamente emprego de carteira assinada. Eu fui me tornando melhor, fui funcionando. Onde me colocava, eu funcionava. Aonde me colocava, eu dava certo. Onde me colocava, eu aproveitava a oportunidade. Porém, ali eu fiz uma prova com Deus ainda em cima do dízimo. E eu falei para Deus, ó Deus, eu quero, a partir de agora, eu já sou dizimista, mas eu quero dar para o Senhor o dobro do que eu dava antes.
E mesmo com aquele pouco, eu passei a honrar Deus, dar o dobro. E o dono da empresa, ele precisou, essa empresa era carioca, do Rio, né? E ele falou para mim, olha, eu preciso de você em São Paulo. Eu quero que você vá em São Paulo, eu tenho um negócio lá e você vai resolver para mim. Ou seja, eu passei à frente de pessoas que tinham 10 anos na minha frente, né? Eu vim para cá, aceitei o desafio, foi um desafio. Então eu conheci pessoas que trabalhavam com compra e venda. Então eu conheci muitos fornecedores, conheci muitos clientes. E aí eu consegui, através disso daí, ir trabalhar por conta própria. Hoje eu trabalho com 3 lojas. A gente tem 2 aqui em São Paulo, na região central. Nós temos uma no Rio também, que inclusive é a mais nova de todas, mas está dando um resultado melhor do que as demais, né? Então, assim, a gente está no caminho que é o caminho que me traz honra a cada dia, que é obedecer. O dízimo, ele não se resume em valores, em espécie, em dinheiro. O dízimo não é isso. O dízimo é muito além. O dízimo é você reconhecer que Deus é o seu Pai, que Deus é o seu amigo, a quem você presta obediência. Hoje eu sei que Deus, ele tem me honrado, então a cada dia eu coloco a meta. E a minha meta é essa, por exemplo, eu ganho um determinado valor, eu dizimo além do que eu era para dizimar, eu dizimo aquilo que eu quero ganhar X. Então é aquele valor que eu determino e eu começo a dizimar. Quando eu alcanço aquele valor, eu mudo de novo a meta. Além, né, da gente ter, vamos dizer, comer onde que nós quisermos comer aquilo que nós queremos comer, dormir em uma cama, vamos dizer, confortável, em uma casa confortável, ter um carro, vamos dizer, à disposição para ir e voltar, né? A gente tem coisas além que o dinheiro não pode comprar, né? Hoje eu sou casado, né? Eu tenho 20 anos de casado. Então, assim, eu vivo o dia inteiro praticamente com a minha esposa e, assim, a gente não se enjoa um do outro. Existe um amor, existe um carinho, uma compreensão. Eu tenho paz, eu costumo falar o seguinte, né? O mundo pode estar caindo ao meu redor, né? Mas a paz que está dentro de mim ninguém tira. E isso o dinheiro não pode comprar. Milionário nenhum pode comprar essa paz. Isso vem do Espírito Santo. Com certeza essa paz, ela vem do Espírito Santo. Hoje eu durmo, logo deito, como disse o nosso rei Davi, né? Eu durmo, logo pego no sono, né? Eu acordo despreocupado, porque eu sei que Deus, ele está do meu lado, ou seja, eu vou conseguir de forma que aquilo que o dinheiro não pode me dar, eu tenho certeza que Deus me dá no dia a dia, que é essa fé genuína e essa fé sobrenatural que faz acontecer aquilo que não existe, né? Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. É a força da fidelidade. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre ela. Agora vamos saber da previsão do tempo. E aí, vó, vai chover? Tá chovendo aí? Como é que tá a temperatura? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tava chovendo e agora já choveu. Tá chovendo só fora, dentro de casa tá tudo seco ainda, por enquanto. Tá chovendo sim, querida, tudo molhado pra fora, uma barreira, não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Tá chovendo sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo. Previsão do tempo. Para esta semana, a nossa semana já começou e o clima tá quente, viu? Afinal, nós estamos no verão. E o calor está sempre presente. E hoje em Orlando, a máxima vai ser de 93 Fahrenheit e a mínima de 76. E à tarde pode esperar que tem previsão de chuva. E lá em Tampa não vai ser diferente. A máxima é de 91 Fahrenheit e a mínima de 79. E também tem chance de chuva. Já em Boston, a máxima vai ser de 87 e a mínima de 70. E por lá, a chuva também deve aparecer. Então, hoje nós temos uma dica. Você não pode esquecer do protetor solar e também do guarda-chuva. Tá andando com muito guarda-chuva, pastor Alexandre? Pastor Rodrigo, guarda-chuva não, senhor.
Não, tá pegando água, chuva mesmo, né? Então vamos hoje, né? Que coisa, né? Todo dia chuva. Chuva é bênção. Deus tem nos abençoado poderosamente. Daqui a pouco tem a dica do dia. Qual é a dica da dica do dia? Olha, Pastor Rodrigo, essa pessoa não pode perder a nossa dica de hoje, porque nós vamos falar sobre autoestima. Daqui a pouco, nessa segunda-feira, excelente falarmos da autoestima. Vamos à linda canção e daqui a pouco a receita da vovó. Qual o nome da vovó de hoje? Hoje, Pastor Rodrigo, nós temos a vovó Maria. Vovó Maria, vovó Maria. O nome já diz que é uma benção, né, Pastor Alexandre? A vovó Maria, pelo nome, Pastor Rodrigo, a gente pode esperar coisa boa. Então, daqui a pouquinho a receita da vovó. Vamos de canção. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar
que eu ganhava não era o suficiente para mim. Começou a bater o desespero, a gente começou a cortar gastos. Meu nome é Egli Balges, eu sou corretora de imóveis e eu conheci o dízimo através da minha mãe, né, que ela me levou à Igreja Universal. Desde os meus 12 anos eu aprendi a importância de dar o dízimo, das primícias, né? E Deus passou a abençoar a minha vida financeira, mesmo a partir da infância. Inclusive, na época que eu fazia faculdade, na época, hoje é meu esposo, na época era meu namorado, e ele chegou a me perguntar como que o meu dinheiro rendia tanto, ainda pagava a faculdade, comprava coisas e ainda conseguia guardar. Com o passar do tempo, como empregada, funcionária de uma empresa, eu passei a sentir que o que eu ganhava não era o suficiente para mim, né? Para o que eu almejava, para as coisas que Deus prometia para mim, né? Eu não estava usufruindo de tudo que Ele tinha para mim. Foi aí que, continuando a ser fiel, né? Deus abriu uma excelente porta, onde eu passei a ser empresária, dona do meu próprio negócio. Montamos a imobiliária e aí as coisas começaram a andar, né? A gente começou a ter uma vida melhor, né? A conseguir viajar, né? Dar o melhor para o nosso filho, né? Nosso filho nasceu, começamos a dar o melhor para o nosso filho. O foco da imobiliária era a locação, administração de bens. Um pouco mais à frente, a gente começou a desenvolver vendas também. E na primeira venda que nós fizemos, foi uma venda com parceria, onde a comissão é dividida, né? Essa comissão, ela entrou na conta da imobiliária e eu, infelizmente, eu deixei de dizimar aquele valor, né? E não percebi. Passaram-se os meses, as coisas começaram a ficar difíceis para nós, de uma forma que parecia inexplicável, né? Começou a bater o desespero, a gente começou a cortar gastos, né? Mudamos de casa e foi aí que a gente chegou a pensar em várias coisas. Até morar com a minha sogra a gente pensou em morar. Passou uns meses depois desse ocorrido dessa comissão e Deus falou comigo. E eu entendi que eu tinha falhado no dízimo, que eu não tinha dado o dízimo, senti como se eu tivesse roubado a Deus. Foi muito ruim. Naquele momento eu decidi me consertar com Deus, né? Eu devolvi aquele dízimo, né? A parte de Deus daquele valor. E desde então eu dou meu dízimo antecipado, antes de receber as comissões, antes de receber os aluguéis, eu já devolvo o dízimo. E aconteceu que, creio que uns 2 meses depois que eu me consertei, né, com Deus, uma tia minha me ofereceu um imóvel para eu comprar, né, sem entrada, sem nada, e eu comprei essa casa, já é nossa, escritura registrada, tudo certinho. Passou mais algum tempo, começamos a fazer mais vendas, né, vendas gera... Para quem é corretor, o corretor sabe que vendas gera uma renda bem maior do que só as locações, né? E aí passamos a trocar de carro. Hoje eu tô com um carro que eu gostaria de estar. Meu marido também trocou de carro, tá com um carro muito, muito bom. Hoje nós temos uma vida de qualidade. Não tem privação. O que o meu filho pede, a gente tem condições de dar, né? Se a gente resolve sair para comer, para se divertir, para viajar, a gente consegue. Inclusive, no ano de 2020, quando começou a pandemia, né, muitos ficaram em desespero, né? E para nós aconteceu o contrário. Deus pôs a mão e nós fechamos várias vendas, né, coisa que antes não estavam acontecendo, não estavam desenvolvendo, negócios, até imóveis de locação que estavam encalhados, boas locações que estavam demorando para acontecer, aconteceram. Nós conseguimos trabalhar da mesma forma, mesma coisa para 2021. 2021 tem sido um ano maravilhoso e tem muito mais pela frente, com certeza. Mesmo diante de tantas coisas que Deus tem proporcionado, né, as bênçãos financeiras,
né? O patrimônio, nada disso tem valor sem o Espírito Santo. Inclusive, servir a Ele, né? Com esses bens, com tudo que Ele me dá, né? Prioridade é Ele, né? É Deus. E além disso tudo, além do Espírito Santo, além das bênçãos financeiras, né? Do conforto, Deus tem proporcionado a paz no meu lar, né? O amor, a união entre eu e meu marido, um marido que me apoia em tudo, né? Meu companheiro, o meu filho, né? Uma criança excelente, a harmonia no meu lar, a paz no meu lar, poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Acordar no dia seguinte, agradecer a Deus por ter tantas oportunidades, né? De ter uma vida melhor, de poder servir a Ele com aquilo que Ele me proporciona, né? O que Ele me pede, eu não me nego. E Ele em primeiro lugar. Que bacana história, né? Que história bacana, porque uma pessoa quando tem um pacto com Deus, é isso que acontece na vida dela. Ela é surpreendida pelo poder de Deus. É a força de um pacto. Há muitas pessoas que fazem dos homens os seus pactuantes, ou fazem parcerias com o homem. Mas Deus quer que ela tenha parceria com Ele, né, pastor Alexandre? Porque uma pessoa que tem parceria com Deus, ela é forte. Ela vence os obstáculos do dia a dia, ela vence a crise, ela vence o medo, ela vence tudo. Porque quem está com ela é o Criador, quem está com ela é o dono do ouro e da prata. É aquele que não conhece derrota. É verdade. E quando a pessoa tem um pacto com Deus, ela desfruta desse pacto. Ela desfruta daquilo que a outra parte, que no caso Deus, tem a oferecer. Então, como o senhor falava, não tem crise do lado de Deus, não tem miséria, não tem fracasso, não tem derrota. E isso reflete na vida dessa pessoa que tem um pacto com Ele. O planeta pode estar em crise, mas os céus não estão em crise. Pense nisso, tá bom? Daqui a pouco vamos falar mais a esse respeito. Vamos agora à dica do dia. Dicas do dia. E aí, Brenda, qual é a dica do dia? Começando a semana, qual é a dica que nós temos que ter para o dia de hoje? Hoje, Pastor Rodrigo, nós vamos falar sobre a autoestima. E falando nela, você aí de casa, como anda a sua autoestima? Antes de começar a falar sobre ela, eu vou te explicar o que ela é e a importância dela na sua vida. A forma como a pessoa se enxerga é chamada autoestima. É ela quem causa felicidade ou tristeza. Ela também faz você se sentir bem consigo mesmo ou não. Além de ser uma poderosa aliada que permite você atingir grandes conquistas. Ela permite você crer no seu potencial. Porém, quando você não está bem consigo mesmo, isso quer dizer que você está com baixa autoestima. E aí, o que acontece? Você deixa de crer em você mesmo e as coisas começam a dar errado porque você não crê no seu potencial. Mas calma, se isso tem acontecido com você, eu preparei algumas dicas para te ajudar a vencer esse problema. E a nossa dica... A dica vai te ajudar muito, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que tem muita gente que fica esperando alguém entrar na vida dela para fazê-la feliz. Mas quem vai fazê-la feliz realmente está diante do espelho dela, né? Exatamente, Pastor Rodrigo. E essa também é uma das nossas dicas, que essa pessoa pode também pegar um papel e uma caneta para anotar, porque vale a pena. Então vamos lá, qual é a dica? A dica número 1 é: analise a sua vida. O primeiro passo é ver como você está vivendo a sua vida. Se você tem procrastinado demais e deixando de fazer o que realmente precisa ser feito. Dica número 2. Não tome decisões precipitadas. Mesmo sabendo que a sua vida precisa de mudança, não se apresse. Nada muda do dia para a noite. Entenda. Dica número 3. Não se critique demais.
Não se cobre por mudanças. Tudo deve acontecer no seu tempo, de modo saudável. E a dica número 4 e a mais importante: encare os seus problemas e reconheça seus defeitos e qualidades. O ideal é não fugir dos obstáculos e se responsabilizar pelas suas escolhas. Então, a nossa dica do dia é: acredite no seu potencial e assim você eleva a sua autoestima. Que bacana, e que sempre a sua vontade de vencer deve ser sempre maior do que o seu medo de falhar. Pense nisso. Daqui a pouquinho, a receita da vovó. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
Meu nome é Michele Aparecida da Câmara Rosim, tenho 42 anos de idade. Sou formada em administração de empresas, mas eu galguei toda uma classe de estudo, desde a formação acadêmica até pós-graduação, MBA. Fiz 3 pós-graduações, fiz 2 MBA, sempre atuei na área, depois que eu fiz administração de empresa, na área da saúde. Fiz mais ou menos uns 15 anos de estudo dentro das academias, das faculdades. Nesse período, sempre vi a igreja passar em telejornais, em comentários, e dentro da minha família é uma família estritamente de base católica, portanto a crítica e o desrespeito era muito grande com relação a qualquer tipo de outra pessoa que não fosse do catolicismo. Então, muitas vezes, uma notícia que era feita de uma denominação, tudo era culpa do Bispo Macedo. Acontecia uma coisa com um bispo, era da Igreja Universal. Então, essa misturança de denominações acabava dentro da minha família sendo sempre uma única pessoa, o Bispo Edir Macedo. Basicamente, a Igreja Universal ela era tida dentro do ninho familiar como uma quadrilha formada para pegar dinheiro de quem era mais inocente e tirar o dinheiro dos pobres. Depois de formada, já casada há um bom tempo, eu tive um problema muito grave na empresa que eu estava trabalhando por fraude. De um dia para a noite não existiu mais empresa, não existiu mais salário, não existiu mais condição de vida. E tudo isso daí virou uma bola, uma onda tão gigante que parece que você vai se afogar e nunca mais vai conseguir sair. E a esta época eu conheci uma pessoa que é da igreja há muito tempo e ela sempre me falando. Aí veio todos os meus preconceitos, que primeiramente eu tinha os meus preconceitos a serem vencidos e depois eu tinha os preconceitos da própria comunidade que eu estou inserida. E eu, uma pessoa formada, galguei cargos de secretarias dentro da minha cidade, dentro do meu município. Como é que eu, do nada, depois que aconteceu tudo, entro na Igreja Universal? Porque também tem a questão da fake news, né? Que todo mundo que está na Igreja Universal foi bandido, ou foi drogado, ou foi alguma coisa e aí virou o título crente. Ao mesmo tempo que existia todas essas circunstâncias internas dentro de mim, convivendo comigo, existia também uma força de querer conhecer. Porque existia uma pessoa falando sobre a palavra, sobre quem era Deus, por que buscar a Deus, o que Deus faz para a gente. Até que eu consegui vencer as minhas próprias barreiras, os meus próprios preconceitos e fui até ao encontro, que é a passagem pela porta, né? Acho que a parte mais difícil de qualquer um entrar na Universal é passar pela porta. Porque depois que passa pela porta, é completamente diferente. Você sai outra pessoa, é outra vida. Essa questão de falar com Deus era novo para mim, essa questão de se entregar era novo para mim. E cada vez mais a curiosidade me trouxe mais próximo de Deus, porque imagine que uma pessoa formada, catedrática como eu sou, as coisas são lógicas, né? Não tem muita... Ela é racional. E essa questão de ser algo que não tem como ser lógico me intrigava cada vez mais. E cada vez que eu buscava, cada vez que eu ia para a igreja, cada vez que eu participava da reunião, cada vez que eu ouvia sobre a palavra de Deus, eu me modificava. Inclusive toda a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Porque automaticamente a minha conduta se postou diferente. A minha conduta para com todos que estavam ao meu redor se postou diferente. Então, naquele domingo que eu, de fato, entreguei as últimas coisas no altar, que eu ainda aprendia comigo, e a partir daquele dia que eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo, tudo muda. Porque não é mais o que as pessoas pensam, falam ou dizem, mas é aquilo que Deus me fala. E isso é insano para qualquer pessoa que não tenha a fé, que não tem o Espírito Santo, entender o que é isso. E isso é o mais interessante da fé. As coisas acontecem porque Deus está na frente. É uma fé que eu não preciso ter padroeiro, ter santo. Eu falo com Deus. Eu tenho Deus. O meu corpo é morada do Espírito de Deus. Então é só eu falar com Ele. E estar com o Espírito Santo trouxe outra qualidade de vida para dentro da minha família, para com os meus filhos, para com aqueles que eram próximos de mim. Isso mudou completamente.
Antes eu tinha uma vida agitada, estressada, era sempre correndo atrás de alguma coisa que ia acontecer. Hoje eu não tenho uma vida na força do meu braço e nem da força dos meus estudos. Meus estudos me ajudam a qualificar qualquer coisa que eu faço. Mas quem me dá a habilidade para a trajetória daquilo é Deus. E a vida sem Ele é uma vida de ilusão. É uma vida que você tem e você, ao mesmo tempo, não tem. Você vive anos sem saber por que você viveu. E com tudo isso, o que eu posso dizer? Primeiro, agradecer pela igreja existir, a Igreja Universal estar de portas abertas. Eu só estou aqui hoje porque um dia alguém falou comigo. E se eu hoje posso falar para alguém, no mínimo é o que eu posso retribuir para Deus. São sementes que são lançadas. Uma delas pode ser uma alma. E se for uma alma, acho que já está valendo a minha existência. Momento da... E agora, no Bom Dia América, a receita da vovó. A nossa receita da vovó de hoje está presente na mesa do brasileiro todos os dias. O arroz. Mas calma aí, hoje a vovó Maria vai te ensinar a fazer um arroz à piamontese. É aquele arroz tipo risoto, cremoso e saboroso. Então pode pegar o papel e a caneta, abrir o bloco de notas, porque essa receita vale muito a pena anotar. Vamos aos ingredientes. Para essa receita você vai precisar de 2 canecas de arroz lavado, meia colher de óleo, sal, uma lata de champignon. Esse ingrediente fica a seu critério, a colocar ou não. 100 gramas de queijo mussarela, uma lata de creme de leite. E vamos repetir. 2 canecas de arroz lavado, meia colher de óleo, sal, uma lata de champignon, 100 gramas de queijo mussarela e uma lata de creme de leite. E vamos para o modo de preparo. Frite o arroz no óleo e alho até ficar solto como uma farofa. Coloque água 2 dedos acima do arroz e tampe até secar. Despeje o creme de leite, a mussarela e o champignon e deixe no fogo até a mussarela derreter e o arroz ficar como um risoto, bem molhadinho. E depois disso, está pronto, uma receita fácil e rápida. O arroz piamontese é uma ótima opção para acompanhar carne ao molho madeira, camarão, peixe, além de ser uma ótima opção para o almoço de hoje. Que arroz, hein? Olha só pela receita. Pastor Alexandre já deu água na boca, né? Esse para mim foi novidade, Pastor Rodrigo. Muito bom, hein? Já pede para a senhora Larissa preparar para o almoço dessa segunda-feira. Brenda, que Deus te ilumine. Daqui a pouco estaremos juntos no momento da determinação. Calma aí que tem uma pulga atrás da minha orelha. Você já fez esse arroz, Brenda? Já, Pastor Rodrigo. Aqui em casa é aprovado, viu? Então tá bom. Tá bom então. Bom dia. Que Deus te abençoe, hein? Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho o momento da determinação. E bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo,
não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não serve agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando o sorriso. Cada noite que você passou aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia confiar, descansar. Minha amiga, você tem que confiar. Por isso que hoje, segunda-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, você vai ouvir falar de fé, de perseverança, de atitude e da vontade de Deus. Porque, pastor Alexandre, quando a gente vê o texto sagrado, no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia nos mostra a vontade de Deus para cada um de nós. Ele diz: faze-nos com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Deus, ele não quer que essa pessoa seja dominada pelas dívidas, dominada pelos problemas imigratórios, dominada pela crise. Hoje, em todo lugar que nós vamos, nós só ouvimos falar de crise. A inflação está alta, os preços das coisas estão aumentando, mas o que essa pessoa tem que entender é que os céus não estão em crise. O céu não está em crise. Ela pode estar passando
uma dificuldade aqui na terra, mas quando ela se aliar ao Criador, ao dono do ouro e da prata, aquele que tem direção e poder, então a história da vida dela muda. Quem que essa pessoa tem te... É isso que faz toda a diferença. Com quem essa pessoa tem tido uma aliança, a quem ela tem se aliado, porque é incontestável os testemunhos de pessoas que têm tido Deus como seu aliado e não ter respostas, resultados, os seus caminhos não se abrirem. Então, lá fora o mundo pode estar em crise, mas para a pessoa que tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus, a vida dela não para, porque Deus não para, pastor Rodrigo. Por isso que hoje ela vai receber gratuitamente o peitoral, um elemento desenhado por Deus. Deus deu a direção para o homem fazer o peitoral. E antes de qualquer batalha, luta, diversidade da vida, eles tinham que consultar a ele com o peitoral. E Deus dava a direção certa e havia a manifestação do poder dele. É isso que essa pessoa precisa, de direção, porque não é só trocar de país, não é só trocar de profissão, trocar de estado. Uma direção certa muda a história da sua vida. Hoje nós estaremos aqui em Orlando, na 5400 da International Drive, em frente ao Banco do Brasil, do lado do supermercado brasileiro, do lado ali do Point Brasil, do lado também muito perto, 100 metros do Seabra Food, muito fácil a nossa localização. Às 7h30 da noite, numa noite poderosa de poder, para que você venha vencer. E o pastor Alexandre vai estar na cidade de Tampa. Aqui na 133 da West Hillsborough Avenue, às 8 horas da noite, nessa mesma fé, neste congresso, pastor Rodrigo. Amém. Se você puder agora, levante a sua mão direita, vamos determinar uma semana de vitória. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Meu Deus, eu quero te pedir por todos que mandaram mensagem, aqueles que não puderam mandar, te pedir que essa semana que se inicia hoje, o primeiro dia útil da semana, seja uma bênção para o lojista, para o comerciante, para o trabalhador liberal, para o pensionista, o aposentado, esse amigo que trabalha na área da construção, da limpeza, esse investidor, essa pessoa de visão e até mesmo esse que está desempregado, endividado, quebrado, falido, que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de prosperidade, de sucesso e de realizações. Meu Deus, vai na frente do teu povo para abrir caminhos, quebrar as correntes, tirar os espinhos e dar a vitória. Faça isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Tenha uma segunda-feira abençoada. E creia, que aquele que está diante de você não falha. Muito bom dia. Bom dia, pastor Alexandre. Que Deus abençoe a semana do Senhor. Amém, pastor Rodrigo. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.
Deus nos enviou um rei que não tinha coroa. O seu